participativa, eu vou resolver esse problema explicando a matéria e tudo mais. Provavelmente depois eu vou te pedir para fazer algo parecido, ou algum passo aqui da conta, tá bom? Ok. Então vamos lá. Seja a função blá blá blá, se recorrer à calculadora, exceto em eventuais cálculos numéricos, verifique se a função f é contínua em x igual a 3. Continuidade. Então, para que a função seja contínua, ela precisa passar em três regras, né? Resumidamente. Se passar nas três regras, tá feito. Deixa eu escrever aqui. A função ela tem que existir no ponto que tu estás a calcular. Ok? Ok. Então, valor. A função também tem que ter um limite. Ela tem que ter limite nesse ponto que tu estás a trabalhar. E o que, que seria ter limite, né? O limite pela esquerda da tua função tem que ser igual ao limite pela direita. Depois a gente fala mais sobre o que significa isso. Mas a princípio eu escrevi aqui o que significa isso. E também o valor que a tua função tem definida neste valor de x que tu estás a estudar tem que ser igual ao valor do limite. Ok? Então, se tu passas nessas três regras, é contínua. Tem que passar nas três. Pronto. Então, quando nós olhamos para a nossa função e nós entendemos que estamos a trabalhar em x igual a 3, a primeira coisa que nós temos que fazer é: essa função existe? Se eu jogo o valor 3 nela, na realidade, tu não precisa jogar o valor 3 para ver se ela existe ou não. Tu precisa só ver a definição da função. E está escrito aqui que ela existe, certo? Certo. Porque se tu jogas ali 3, tem ali uma definição para o igual a 3. Daí, agora é interessante que que nós possamos descobrir qual é esse valor, né? É muito interessante descobrir qual é esse valor, jogando aí sim o valor na função. Só jogar o 3 aqui, né? Note que não vai ter problema nenhum, porque não tem nada dividindo, raiz, coisas assim que normalmente nos causam problemas no nosso domínio, né? Então vai ficar 4. Eu suponho que isso aqui tu possas fazer na calculadora, né? Tu tá com a tua calculadora aí? Sim. Pois pronto. Bem, essa aqui eu estou a fazer para ti, tu não precisa jogar nada na calculadora. Mas as próximas talvez tenhas que ficar com a calculadora preparadinha. Então, 4 elevado a zero é 1. Daí aqui vai ficar 4 menos 1 meio de 9 sobre. De 9, né? Então vai ficar 4 menos 4, 0. Menos 9 sobre 2. Menos 9 sobre 2. 4,5, né? Negativo. Ok? Ok. Pois pronto. Então já achamos o valor da função definida em x igual a 3. Agora, nós podemos fazer o próximo passo, que é verificar o limite. Bem, se tu já estudasse um pouco de limite, tu deves ter percebido que fazer o limite é bem parecido com o que eu acabei de fazer, né? Afinal de contas, tu tem que pegar o valor e jogar na função. Só que quando a gente olha para nossa função, ela foi definida em ramos, né? Sim. Um ramo à esquerda do 3, que é o primeiro, e outro ramo à direita do 3. Então, o limite, ele mostra esse sinal de menos e de mais aqui para justamente indicar que tu tens que avaliar a esquerda e a direita do ponto que tu estás a pensar. A direita do 3 é a função de cima, desculpa, a esquerda do 3 é a equação de cima e a direita do 3 é a equação de baixo. Nem sempre tu tens funções em ramos, né? E às vezes mesmo com as funções em ramos, tu não usa todos os ramos. Mas aqui nós temos que fazer desse jeito que eu acabei de falar. O lado à esquerda a gente já sabe. Nós acabamos de fazer, né? A Sim. conta que eu tenho que fazer para encontrar o valor à esquerda é a mesma que eu acabei de fazer para função definida no ponto. Agora à direita eu tenho que fazer o cálculozinho.
Muito bem. Eu quero testar como é que tá a tua matemática básica. Tá bom? Só um teste rápido. Tens como tu fazer esse cálculo para mim? Ou seja, pegar o 13 e jogar aqui, nessa função? Substitui o 3 pelo x? É isso. E me Ok. digas o que acontece. Pode ser? Dá, dá 0/0. Exato. Normalmente, quando eu peço para os meus alunos fazerem contas, né, eu gosto que eles me enviem os cálculos como se estivessem a fazer para o exame nacional mesmo, sabe? Mas esse primeiro cálculo aqui foi super tranquilo, né? Muito bem. De todo modo, deu 0/0, o que significa que nós estamos a falar de uma indeterminação, certo? Certo. Sendo assim, a gente precisa resolver essa indeterminação de algum modo. No caso, fazendo algum limite notável. Se tu já estás a trabalhar com os exames nacionais, tu sabe que na primeira página do exame nacional, tu tens ali alguns limites notáveis, certo? Alguns limites que aparecem com alguma frequência. É, eu vou pegar um exame nacional aqui para ver isso, só para te mostrar a primeira página dele. Só um instante, tá? Ok. Uhum, uhum. Estou a abrir. Pois pronto. Ó, aqui na primeira página, né? Como tu podes ver nesse print que eu vou colocar aqui, tu tens um monte de coisas associadas à geometria, progressões, etc. O que nos interessa são esses limites notáveis aqui embaixo. Então, quando tu tiveres um limite que dá 0/0, tu tens que observar se ele se encaixa diretamente em algum limite notável e adaptar ele, o que vai ser muito provavelmente o que tu tens que fazer sempre para conseguir resolver com algum limite notável, e é óbvio, né, que esse se semelha a este. Concordas comigo? Sim. Sim. Então a gente só precisa adaptar ele um pouco, né, fazer algumas manipulações algébricas para que ele fique idêntico ao que nós estamos ali, não é mesmo? Bem, às vezes, né, até mesmo lá nesse site que tu estudas, ele usa L'Hopital para resolver, que é uma técnica que envolve derivada. Mas pelo que me consta, nem sempre, na verdade, tu não podes usar L'Hopital no exame, né? Por isso que tá meio estranho Acho, lá. acho que agora se pode. Agora pode? Ah, então o L'Hopital Sim. ajuda bastante, né? De modo geral, eles passam aí o limite notável, mas se tu podes por L'Hopital, facilita muito a vida, Mas eu não né? sei fazer por L'Hopital. Se me ensinasse, Com via certeza. aqui. Ok. Só que para fazer L'Hopital, tu precisa saber derivar, ok? Ok. E é só isso. Tu sabes derivar, tu só vai deriva em cima e embaixo, e tu vai derivando até que a indeterminação desapareça, né? Então, claro, derivar é uma coisa que tu precisas, né? Pro exame, precisa. Se eu não me engano, precisa saber derivar. Sim, sim. Sim, sim, claro. Tem que saber derivar para encontrar aquelas taxas de crescimento e decrescimento, né? Onde é crescente, onde é decrescente. Tem muito problema sobre isso no exame nacional. Bem, eu não sei se tu sabes derivar, mas resumidamente, quando tu tens essa função aqui, L'Hopital, a gente deriva em cima e embaixo, não vê ela como uma função como um todo, mas sim deriva em cima e embaixo. A derivada do e na x é o próprio e na x, então a gente mantém ele do jeito que ele está, ok? E a derivada do -1 é zero, porque derivada, resumidamente, é uma taxa de variação. Como -1 é um número constante, então a derivada fica zero. Ok. E embaixo a gente tem que derivar x² menos 9. De novo, pela mesma lógica, esse cara vai desaparecer quando a gente deriva, mas o x² a gente tem que derivar pela regra do polinômio, né? Ou como a gente chama no Brasil, regra do tombo. A regra do tombo é o seguinte: cai o número que está na parte de cima, no expoente, ele menos um. Ok? Ok. Just like that. Very, very easy. Então, e na x menos 3 e aqui 2x.
Será que a indeterminação desapareceu? Agora ela desapareceu, né? Porque o problema era dar zero embaixo, né? Quando a gente jogava o 3, mas agora não dá mais zero quando a gente joga o 3, né? Então, vamos continuar. Veja que eu estou a copiar ainda o menos 9 sobre 2, né? Será que vai dar igual a menos 9 sobre 2 a conta agora? Vai ficar E elevado a 3 menos 3 vezes 2 sobre 2 vezes 3, que é 1/6. Então deu diferente, né? Ok. Menos 9 meios não é 1/6. Concordas comigo? Sim. Bem, então se deu diferente, não é contínua, porque o limite não existiu. Fácil, né? Sim. Então, se tu percebes que o limite não existe, acabou o problema. Very fácil. Portanto, eu vou pedir para que tu faças uma parecidinha a essa, tá bom? Eu vou te enviar o Ok. que eu fiz e tu podes tentar fazer do teu modo. Se tu achares mais fácil fazer por limites notáveis, tu pode fazer. Se tu achares mais fácil fazer por L'Hopital, tu podes fazer, tá bom? Achei mais fácil o L'Hopital. Certo. Então, eu quero que tu escrevas como se tu tivesse a escrever para o exame nacional para eu poder te dar dicas de como escrever, já que eu sei como é que os professores avaliam lá, tá bom? Ok. Todos os passos e coisas assim. Eu vou te enviar também o que eu fiz, é claro, para que te ajudes. Eu só tô pegando um probleminha parecido aqui, tá bom? Bem parecido falando nisso. Espero que tu não precises olhar, né, o que eu fiz, mas se tu precisares, olhas lá, né, não tem problema, mas tenta sim. Deixa eu mandar para ti. Pronto, tá na mão. Ok. Quando terminares, tu podes me enviar a foto pelo WhatsApp mesmo. Ok.
Acho que já terminei. Maravilha. Podes me enviar então. Consegue ver assim? Let me see. Ah, suficiente. Só que tá ao contrário, né? Você escreveu criptografado? Então, espera aí um segundo, que eu já não. Espera aí. Já lhe vou mandar, que eu estou com os problemas na câmara Bom, do meu telemóvel. Já lhe vou enviar a foto correta. Acho que agora já está. beleza. Let me see. Ah, agora sim. Muito bem. Então você achou a diferença da mesma forma, né? Você aplicou o L'Hopital certo? Vamos ver. Sim. Só que tá meio estranho, né? Tipo, 2 vezes 2, entendi, 2 vezes entendi. 2. Tá, até que pensei que fosse o mesmo X de antes, mas aqui tá reto, aqui tá redondo. Tá bem legal, tá? Você fez a conta em ordem. Muito bom. Não tenho nada a acrescentar. Claro, a letra sempre pode melhorar, mas por hora tá ótimo. Ok. Vamos ver a próxima. De novo, uma função de continuidade, mas com uma situação diferente, porque nós temos o ln, né? Eu não sei o quão é válido refazer uma dessa, mas eu acho que a 5 é uma questão mais interessante. Por quê? Porque ela, primeiro, nos deixa uma função tanto quanto genérica, certo? Ali a Certo. f de x, se x for maior que zero. E depois ela fala sobre o kappa, né? Ou seja, a gente precisa, de certo modo, adaptar o kappa para que a gente tenha continuidade. Ok? Ok. Então vamos lá. Ele está dizendo aqui, né, que a função é contínua, ou melhor, a função é contínua em zero, né? Muito bem.
Está definindo isso. A função f. Tá, se é contínua, a gente aceita, né? Não tem muito o que fazer. Ele falou que f de 0 é igual a 2. É a única informação que nos importa, né? Porque a gente está interessado em avaliar a continuidade no x igual a 0. Isso tem que ficar bem claro para ti, né? Quando a gente está avaliando continuidade, de modo geral, a gente não está avaliando a continuidade total da função. A gente está avaliando num ponto específico. Certo? Então, Certo. no caso aqui, o ponto específico é o x igual a 0. Poderia não ser o caso. Poderia ter uma função que não é contínua como um todo, é porque em algum momento ela não tem algum valor que é possível, né? Mas, no ponto que nós estamos avaliando, ela é contínua. Então, tu tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pegadinha na hora da prova. Ok. Beleza. Então, aqui a gente já sabe que ela é definida em x igual a 0 e a resposta dela é 2, por sinal. Eu poderia até já trocar, né? Só que por 2. E agora a gente tem que descobrir o valor do kappa para que ela seja contínua. Ou seja, lá no fim a gente vai ter que adaptar o kappa para que a resposta do limite, quando eu tendo x a 0, nessa equação aqui de baixo, dê 2. Concordas comigo? Sim. Bem, eu já posso, se eu quiser, colocar 0 aqui para já adiantar coisas, mas eu sei que isso aqui vai dar 0 sobre 0, né? Então, 0 sobre 0 é a mesma indeterminação de antes. Aqui eu já posso, sei lá, talvez para facilitar a nossa vida. Dependendo da forma que a gente vai resolver, né? Porque por L'Hopital aqui, talvez os termos soltos sejam melhores até. Se tu gostas de L'Hopital e agora podes fazer L'Hopital, né? Vamos aproveitar. Acontece que esse termo é uma constante. E constante a gente pode tirar para fora do limite, concordas comigo? Sim. Isso é uma propriedade limite. Ah, professor, mas tem letras Eu aqui. É, posso mas é uma puxar. constante. Porque ela não depende de x, concordas? Ah, ok. Se não depende de x, tu podes tirar para fora. Ah, professor, mas então por que tu não tiras para fora isso? Já que não tem x nele. Porque ele está a subtrair. Só podes Ok. colocar em evidência, que é o que o e elevado a menos kappa está fazendo, ele está em evidência, certo? Tu só podes colocar para fora quem está em evidência. E quem está em evidência é aquele termo que multiplica todo mundo. Faz a perceber? Ok. Isso é uma regra de matemática, né? Esse termo está a multiplicar todo mundo aqui. O menos um não está a multiplicar todo mundo, ele está a subtrair, né? Então, Sim. estar em evidência é o que o e na menos kappa está. E já que ele está em evidência, ele pode ir para fora. Ele pode ir para fora, claro, também porque ele não depende de x. Então agora a gente pode fazer L'Hopital. E na menos kappa, aqui vai ficar e na x, e aqui embaixo vai ficar menos 2x mais 2, certo? Certo. E se eu coloco agora zero, já não tem mais indeterminação. Porque o termo de cima já fica 1, não fica mais zero, né? E o termo de baixo também dá 2. Então, resumidamente, para ficar bonitinho, e na menos kappa sobre 2. Ok. A gente precisa, para que a função seja contínua, que esse valor seja igual ao valor à direita, que no caso é 2. Certo? Sim. Tu Certo. escreves isso pro avaliador. Para continuidade, daí tu colocas assim, e na menos kappa sobre 2 igual a 2. Aquele 2 que eu fiz de vermelho lá em cima. Então agora tu podes fazer alguma manipulação matemática aqui para chegar na resposta, né? Multiplicas o 4 e agora tu sabes o que tu tens que fazer? Não. Certo. Tu não conheces as propriedades de logaritmo? Mal. Muito É. mal. Isso é, isso é, vamos dizer assim, é tão importante quanto as outras coisas, né? É, até porque é uma matéria de secundário, ok? Então não é difícil. Não é difícil que está a acontecer aqui. O que a gente tem que fazer é o seguinte: o nosso objetivo é achar o valor do kappa. Só que, como o kappa está no expoente, a gente tem que aplicar ln dos dois lados. Ok. Porque quando a gente aplica a função logaritmo dos dois lados, em especial o logaritmo da mesma base que tu estás a trabalhar, que no caso é e, ele corta, que uma é a função inversa da outra,
e sobra só quem está no expoente, no caso menos capa, percebe? Ok. Isso é uma propriedade de logaritmo. Talvez eu fiz meio rápido aqui, mas ela é fácil mesmo. Tu aplicas a função inversa dos dois lados. Da mesma forma que, por exemplo, se nós temos x ao quadrado igual a 9, o que que eu faço aqui para encontrar o valor verdadeiro do x? Eu não aplico a raiz quadrada dos dois lados? Sim. Justamente porque é, a raiz quadrada é o inverso da função x quadrado. Então, eu apliquei o ln porque ela é inverso da função exponencial. E agora eu encontrei o valor do kappa. O kappa é menos o ln de 4. Ok? Ok. Pronto. Então, para que a função seja contínua, tu precisa que o kappa seja menos ln de 4. Fácil, desse jeito. Ok? Bem, esse negócio que tu me disse que não sabes fazer é um tanto quanto preocupante. Mas a gente vai aprendendo, né? Eu te ensino quando tu precisares. Agora eu achei uma questão bem legal aqui para que um tanto quanto semelhante a essa, para que tu faças, ok? Ok. Eu achei uma até ainda melhor. Essa. Como tu podes ver, ela é um pouquinho mais difícil. Mas na Ixi. prática, tu tens as mesmas situações, ou seja, tu tens que cuidar ali com a continuidade, essas coisas. Mas aqui a gente não tem a adaptação que a gente quer, né? Eu quero que tu adapte o teu valor. Tipo, eu adaptei o capa, eu quero que tu adapte o valor que eu vou colocar aqui para ti. Eu acho que essa aqui então é melhor. Porque aqui tem um A, percebe? Ok. Então tu precisa desse A, adaptar o valor desse A para chegar na resposta, né? E de novo tu vai ter que fazer L'Hopital, ou seja, derivar. Ok, mas o que é que o seno afeta? Justamente, o seno aqui é uma das funções que quando eu jogo x igual a zero, vai dar zero sobre zero, certo? Certo. Se eu jogar zero aqui, aqui vai dar zero sobre zero, tu tens uma indeterminação. Então tu Ok. precisas resolver essa indeterminação. E a gente resolveu a indeterminação até agora usando o L'Hopital, certo? Certo. De tal forma que tu precisas usar o L'Hopital aqui nessa também. A questão é, tu sabes derivar o seno? Não tenho a certeza. Bem, a derivada do seno é cosseno, mas a derivada do seno de x é cosseno de x. Só que aqui a gente não tem o seno de x, a gente tem o seno de ax, certo? Certo. A derivada, então, por regra da cadeia, isso a gente pode falar no outro momento, agora tu só precisas decorar, a derivada é a cosseno de ax, ok? Ok. Então a derivada a partir de cima é isso, eu já te falei o que é, tá feito. Agora o resto é tudo coisas que, ao meu ver, tu já sabes bem. Eu vou salvar o que eu fiz para que tu use como referência também. Eu quero que tu vá até onde tu conseguires nessa conta, tá bom? E eu te ajudo no que tu não conseguires. Eu preciso da casa de banho, Ok. daí na volta tu me contas como tu estás, ok? Ok. Então tá, já volto.
Voltei. E aí? Temos algo novo? Estou quase aqui uma parte que eu não estou a conseguir fazer. Ah, é? Então me conta, você pode me mandar uma foto também, se Já lhe vou quiser. mandar. Já lhe mandei. Show. Let me see. Queres passar em qual curso? Eh, preciso de 7,5 para terminar o liceu. 7,5? 7,5 de 20? Sim. Ah, tá bom, né? Consegue. Se tu já tá com esse, vamos dizer assim, com esse nível de matemática, tá ótimo para 7,5. Claro, sempre bom ir com confiança, né? Que às vezes a gente sabe as coisas, mas vai sem confiança, acaba dando problemas de nervosismo, essas coisas assim, acaba se dando mal. Teve uma vez que eu precisava tirar 2,5 de 10 numa prova, ou seja, eu estava muito bem para a prova e tirei 2,5, porque eu não estava preparado psicologicamente. Então tem que cuidar com isso. Vamos ver o que tu fizeste aqui. Tu estavas a trabalhar na parte de baixo, tu jogasse o zero e deu 2, perfeito. Daí agora tu tinhas que fazer isso aqui. Tá, qual que é o problema? Não tem problema aqui. Mas eu não Até aqui sei, tá tudo certo. mas eu não sei desembaraçar já o lá cosseno de AX. Mas é que não é mais a x, né? A partir do momento que tu jogou o valor, qual que era o valor que tu tinha que jogar no x? Era o zero, certo? É, aí já posso substituir por zero? Sim, sim. Ok. O seno de zero é um. Então vai ficar 2 igual a sobre Ok. e na zero, que é um também, né? Então vai ficar 2 igual a certo? Ok. Pronto, então tu encontrasse o valor do a, 2. Só faltou essa confiança, viu? Que Ok. tenho certeza que tu sabias tudo isso que eu falei, né? Pois pronto, legal. Vamos continuando. A menos que tu tenhas alguma questão que tu queiras ver muito especificamente, eu vou continuando eu mesmo escolhendo. Ou tu tem alguma que tu queiras? Não, acho que hoje podíamos fazer limites, depois amanhã já pegamos outra coisa diferente. Então, continuando no limite, ok. Uma parte que eu tenho muitas dúvidas também na matemática é sucessões. Funções? Sucessões. Ah, sim. Tu podes me trazer amanhã também, né? Essas questões que tu Ok. tens, problemas. Pois pronto. Vamos dar uma olhadinha na próxima questão que eu acho interessante. Tem uma questão aqui que eu gostei porque ela era contextualizada. Normalmente as questões desse tipo não são contextualizadas, mas vai que aparece. Essa aqui. Primeiro eu quero que tu leias ela e tente entender o que está a acontecer, tá? Ok. Te digo, não é das mais difíceis. Ok. Hum,
O T aqui está a representar como se fosse o K, certo? Ah, sim. Não, peraí. Tu me perguntou se o E representa o kappa? Não O T, entendi. o T, o T. O T é o tempo, né? Sim, mas é constante. Não é exatamente isso. É, ele está perguntando, vamos focar no que o problema está perguntando, né? Com o decorrer do tempo, para que tende o número de bactérias vivas existente no tubo? Ou seja, ele quer saber o seguinte: quando o tempo passa, o tempo vai passando. Quantidade de bactérias, o que vai acontecer com a quantidade de bactérias no teu tubo? Vai entrar num platô, ou seja, num valor específico, vão todas morrer, vão crescer infinitamente. É isso que ele quer saber, percebe? Ok. Então, o tempo, nessa situação, ele não é, como tu falou, uma constante. Ele é um comportamento. O comportamento do infinito, certo? Tu queres saber, em outras palavras, o que vai acontecer no infinito com esse problema. Então, em outras palavras, tem que fazer um limite. Limite tendendo ao infinito. Ok. Por causa do que está escrito em português aqui, percebe? Uhum. Então, aqui foi mais uma interpretação do que qualquer coisa. Mas é Não isso. quero resolver, que eu acho que não chego lá. Tu achas que não sabe resolver esse limite? Sim, Por quê? não Qual sei que é o por onde problema começar. dele? Tu não sabes como começar, mas tu estavas a resolver limites piores agora há pouco. A pergunta é o seguinte, né? Tu vai jogar infinito no T. Ou seja, tu vai colocar infinito aqui, certo? Que é o único lugar que Certo? tem T no problema. O que é que vai acontecer? Tu vai ter um infinito positivo, primeiro, e E depois um depois, infinito negativo, certo? certo? Só que tem um problema, ou melhor, uma consequência importante aqui. É, o problema é que tem um infinito que está ao quadrado, certo? Certo. Então, se o infinito está ao quadrado, vamos dizer assim, ele é mais forte que o infinito que não está ao quadrado. Então, o infinito que ganha a batalha é o infinito ao quadrado, ok? Ok. É como se, em outras palavras, tu tivesse infinito menos infinito ao quadrado. O infinito ao quadrado é maior, então vai dar menos infinito na parte de cima, percebeu? Ok. Isso é uma propriedade de limite, né? Tem que entender. Então vai ficar menos infinito, resumidamente. Ok? E daí tu tens que saber o que acontece com a função exponencial quando ela tende a menos infinito. Tu tens algumas possibilidades para isso. Tu podes jogar na calculadora, né? Por exemplo, e elevado a um número bem negativo, e elevado a menos 99 milhões, alguma coisa assim, e ver o que acontece com o e, né? Ok. Ou conhecer o gráfico da função exponencial, né? Uma possibilidade também. O exponencial, ele tem um gráfico assim. Ele cresce indefinidamente aqui, mas ele tende a zero no lado negativo, tá a ver? Uhum. Esse é o gráfico, né? Se tu jogar num programa, alguma coisa assim, tu vai ver isso para função exponencial. Ou seja, para o lado negativo, tu tens a tendência a zero. Portanto, toda exponencial, não só o e, poderia ser 2 elevado a menos infinito, poderia ser 1 milhão elevado a menos infinito. Sempre que tu tiveres esse comportamento, tu tens, então, zero como resposta, ok? Ok. Ou seja, a resposta é zero, percebeu? Ok. Pois pronto. Então tá bom. Só isso. Então não Não era tinha muito. muita conta complexa aqui para fazer, né? Era só, era só isso mesmo.
Ok? Ok. Então tá bom. Bem, eu quero que agora tu olhes lá aquele arquivo que tu até me mandasse um print screen e me digas qual questão mais te assusta, qual que tu achas que seria legal tu entenderes, ou tu fazeres agora comigo. Pode ser? Ok. Se calhar é 3. A 3? 3, sim. Ok. Pois pronto. Deixa eu ver. Mas a gente já não fez a 3? É 3 não. Não? Tá bom. Deixa eu só salvar esse arquivo aqui. E agora vamos para 3. Bem, tu me enviasse na foto, né? Então a foto, a 3. Deixa eu ver aqui. Aquela com raiz, né? Sim. Certo. De novo, é aquela mesma lógica das primeiras questões que a gente fez. A gente precisa que esse negócio ele tenha a mesma resposta à esquerda e à direita, né? Então, para isso, a gente precisa resolver o limite. Então, a ideia é essa. Agora, se a gente jogar o zero, que é o que nós estamos avaliando a continuidade, né? Nessa função aqui, não vamos ter problema nenhum. E a gente já bate o olho e percebe rapidamente que a resposta dá 2, certo? Sim. Então, a hora que a gente for resolver esse limite aqui, a gente quer. Então, se para ser contínuo, a resposta tem que ser 2 também. Só que a hora que a gente tenta resolver o limite, dá 0/0, concordas comigo? Sim. Esse aqui de cima. Que tu fica com 1, ou melhor, 0 em cima, 1 menos 1 embaixo que dá 0 também. Muito bem. Agora, nós temos já essa situação aparecendo hoje, né? A gente poderia, de novo, usar limite notável ou, de novo, tentar fazer por L'Hopital, já que deu 0/0. L'Hopital, por sinal, é uma regra que tu só pode usar quando der 0/0 ou infinito por infinito, tá? Ok. Então tá bom. Mas vai ser quase em quase todos os casos, certo? Sim, exatamente. Ok. Agora temos que derivar em cima e embaixo. A derivada em cima é cosseno de x. A derivada embaixo, a derivada de 1 é 0. E quem é a derivada disso, né? Esse é o problema. Por isso que às vezes é até um tantinho mais fácil fazer do outro modo. Mas vamos fazer a derivada disso, né? Vamos fazer separadamente. Para começar, eu vou colocar esse sinal aqui para fora, esse sinal aqui, né? E reescrever essa raiz como uma potência fracionária. Lembras dessa regra? É uma Sim. regra de potência. Eu não fiz cálculo nenhum. Eu só reescrevi o negócio como uma potência fracionária, tá? E Uhum. agora a gente vai se preocupar em resolver essa conta. Eu vou chamar esse carinha aqui de H. H de x igual a 1 menos x elevado a meio. Nós temos uma regra, que é a regra da cadeia, que, que nos ajuda aqui a resolver isso, beleza? A regra, ela é bem semelhante ao que eu já te expliquei agora como regra do tombo, que é essa regra onde o número cai, então o número vai cair, o número é 1/2, né? A gente reescreve o que a gente tem com a potência menos 1, certo? Certo? Tudo isso tu já visse hoje para um x só que agora vem o detalhe quando nós temos na realidade uma função elevada a algo, que é o caso aqui, 1 menos x é a nossa funçãozinha, né? A gente tem que derivar essa funçãozinha, multiplicado aqui, ok? Ok. Só que essa derivada é super simples, né? Vamos lá aos poucos. Essa primeira parte aqui vai ficar 1/2 de 1 menos x elevado a... Quanto que é 1/2 menos 1?
Ou seja, Meio. 50 cêntimos menos um Menos um euro. meio. Exato, então vai ficar menos um meio. Então tu estás bem de matemática de fração, legal. Isso aqui vai dar simplesmente menos um, né? A derivada, porque isso aqui é zero, e a derivada de menos x é menos um. Concordas comigo? Sim. Pronto. Então, finally, sinal de menos na frente, menos um meio. Ok? Ok. Pronto, então, terminamos a nossa conta. Agora a gente pode pôr o L'Hopital, né? Sempre deixar claro que a gente está usando o L'Hopital, certo? Ok. Ahn, agora, vamos trocar aqui. Muito bem. Portanto, agora a gente tem que tentar de novo verificar se temos ou não indeterminação, ok? Ok. Então agora novamente tu tens que jogar o valor que o problema pedia, que no caso era o zero, certo? E ver Certo. se vai acontecer indeterminação. Tens como tu fazer isso pra mim? Só jogar zero no lugar do x e ver quanto é que dá, pode ser? Ok. Por favor, então. Deu-me um sobre menos um meio. Perfeito. O que significa que deu 2, certo? Deu? Porque, sim, porque nós temos o sinal de menos aqui na frente, Ah, sim, então. Ok. e aqui menos um meio, que por regra de sinal isso fica positivo. E como tu tens uma fração aqui, essa fração vem para cima invertendo, não é mesmo? É uma regra de fração que a gente aprende quando é criança. E a Ok. resposta dá 2. Concordas comigo? Sim. Pois pronto. Então pronto. Eu acho que para a explicação de hoje, né, tá ótimo. Conseguimos fazer contas pra caramba. E tu conseguiu também, tu mesmo, né? Sem eu precisar ajudar muito a fazer muitas contas. Isso é o mais importante de tudo. Percebo que tu tens algumas inseguranças aí na matemática básica, de tal modo que seria muito importante que de hoje para amanhã, caso tu tenhas tempo, tu estudasse logaritmo, tá bom? Ok. Logaritmo é algo extremamente comum nessas questões de exame nacional. Tem que saber lidar com os logaritmos. Então Eu vou não vai ver ser isso. uma perda de tempo se tu fizeres isso. Concordas comigo? Concordo. Pois pronto. Então preciso que tu dê uma revisãozinha nisso. Tu vai ver que não é difícil as propriedades, né? Principalmente as propriedades. E daí a gente pode trabalhar mais com isso na próxima explicação. Pode ser? Ok. Então tá bom. A gente se vê na próxima aula. Até. Deixa.